Olá, eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos da Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores e especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com a Adriana Grespan, psicóloga, especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional e do trabalho, que atua com RH há mais de 30 anos. Ela trabalhou na rede Sara Kubitschek por 19 anos e tem ampla experiência em órgãos e empresas públicas do Estado. Seu foco está em desenvolvimento de equipes e lideranças, clima e cultura organizacional e projetos de inovação na gestão de pessoas. Atualmente, a Adriana é gerente de RH na Companhia de Gás do Ceará, Cegás. E nós vamos falar sobre segurança psicológica, um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque nas organizações e que se conecta diretamente à cultura, à liderança e, claro, ao bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho. Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Carla, agradeço demais o convite, muito feliz, pela temática que está tão em voga hoje, tão importante falar sobre isso. Muito importante. Então, Adriana, o termo segurança psicológica, ele ganhou força nos últimos anos, mas ainda gera interpretações diferentes. Na sua visão, o que realmente significa promover segurança psicológica dentro de uma equipe? Bem, eu vou começar então citando, a Amy Edmondson, que é uma autora que escreve muito sobre esse tema, e ela diz que segurança psicológica é uma crença coletiva de que a equipe é um espaço seguro para qualquer situação, interpessoal. Então, é um espaço onde eu posso dizer não sei, aonde eu posso pedir ajuda e ser ouvida, acima de tudo, com muito respeito. Então, Adri, vamos lá. Na minha percepção, é um grande desafio, hoje, com tanta cobrança, a gente se sentir realmente seguro, em qualquer ambiente, assim, que seja profissional. Acho que a empresa ela tem que ter um trabalho, como você falou, forte de cultura, para estabelecer essa crença e fazer com que as pessoas realmente entendam que aquilo é um ambiente, é um espaço onde ela pode ser ela mesma, onde ela pode, se apresentar e, enfim, não ter medo, de colocar ali as ideias, quem ela é, ser de fato quem naturalmente ela é como pessoa, como ser humano, como profissional. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, muitas pessoas associam a ideia de ambiente leve, como segurança psicológica fosse aquele ambiente leve, ambiente tranquilo. E a segurança psicológica, ela vai muito além disso, Então, como equilibrar um ambiente seguro com um ambiente que também estimule desempenho, e responsabilidade? Isso é um grande desafio. Acho que esse é um ponto de equilíbrio importante, É importante entender que segurança psicológica, ela não é a mesma coisa que zona de conforto. Então, isso é muito importante entender. Agora, esse equilíbrio, entre criar esse ambiente de bem-estar, de segurança, e manter também exigência, é um papel importante, da própria liderança, da própria cultura da empresa, que traduz isso, de fato, para o empregado, para o colaborador, A liderança, ela naturalmente tem esse perfil, na maior parte das vezes, esse perfil de ser mais focado em meta, em indicador, no trabalho. E na minha percepção, é um desafio maior para o líder também ter que equilibrar essa responsabilidade de, na mesma medida que ele cobra, porque ele precisa também cobrar, fazer esse papel, de estabelecer essa relação de segurança, esse ambiente que, teoricamente, não é um ambiente leve, mas que seja um ambiente ali propício da pessoa conseguir, de colaboradores, de forma geral, conseguirem pelo menos demonstrar ali as suas insatisfações, pedir apoio, pedir ajuda. É um desafio, assim, acho que para o líder talvez seja um desafio até maior nesse contexto. Carla, é bem importante a gente lembrar sempre, que sem cuidado, a equipe quebra. Isso. Mas sem também uma exigência, um aprendizado, a equipe também vai estagnando. É verdade. Então, esse equilíbrio que é o suprassumo, digamos assim, Agora, eu vou citar também uma consultora, que é a Ana Cantarelli, que ela fala assim, o líder, ele não lidera tarefas, ele lidera energia, Ele lidera pessoas, Então, você falou uma coisa importante aí, porque
o líder, às vezes, ele assume muito esse papel da cobrança, né? Mas é bem importante também que o líder, ele quebre um pouco essa lógica, né, da cobrança, né, de quase atropelar, né, o outro, né, e parar e realmente refletir sobre por que estou falando ou fazendo isso agora. Essa pausa, né, da liderança, ela se faz muito importante também, né, para você poder gerar esse cuidado, né, e não permitir, né, que de repente o mais urgente, né, ele atropele de fato, né, esse cuidado, né, e o coletivo, que é o mais importante também. Sim. Então acho Existem que é um vários estudos, desafio. né, Adri, assim, que comprovam que quanto mais cuidado eu tenho com o meu time, com os colaboradores de forma geral, mais produtividade a gente gera ali naquele ambiente. Não tenha dúvida. É um desafio, às vezes, para o líder entender isso, né, para a alta gestão entender isso, mas eu também acredito que a gente já avançou muito nesse tema, né, Avançamos bastante, avançamos muito. Hoje a gente traz para dentro das organizações nessa discussão. Antes não se falava muito sobre isso, né? E agora esse tema veio e, enfim, né, está premente, né, na própria dinâmica do próprio gestão de pessoas, né? Quem está envolvido com recursos humanos tem isso, né, como um projeto importante, né, como algo que tem que ser feito, né, com uma certa urgência dentro das organizações. Então, são várias ações que a gente pode estar, né, destacando. Inclusive nós hoje, né, dentro da própria organização, enquanto RH, a gente tem essa liberdade, digamos assim, né, de você propor ações ligadas a essa temática de saúde emocional e saúde mental. Não se falava muito sobre isso, né, e hoje veio para a área de negócios, né, como algo também importante, né. Veio para a área de negócio como algo muito importante, como você colocou, muito também pelo perfil até de adoecimento que as pessoas vêm Exatamente. apresentando, né, Adri? Assim, não, é muito comum hoje a gente falar em adoecimento de saúde relacionado à saúde mental, às questões emocionais, afastamentos, né? Então, isso também traz um prejuízo muito grande para a operação, né? Para as pessoas, quem fica ali acaba se sobrecarregando também nessa ausência. Então, é uma cadeia toda que fica improdutiva por conta desse afastamento. Então, isso também, acho que por conta desse adoecimento pós-pandêmico também, nesse momento pós-pandêmico, isso também veio à luz com mais força. De fato. E essa proposta de atualização do NR1, né, Isso. ela foi um reforçador disso, na verdade, né. Ela ajudou a promover essas ações também. Então hoje a área de recursos humanos se envolve muito com essa temática, né, aplica as pesquisas. Antigamente também a gente levantava esses dados, né, mas não se tinha, né, um planejamento, né, mais criterioso, né. Vocês eram uma palestra, Exatamente, em palestras isoladas, né? exatamente, né. E são doenças silenciosas, às vezes você Isso. não percebe ali. É. Então, Então, assim, os indicadores do RH, né, como é assim, você levantava turnover, né, levantava atestados, absenteísmo, enfim, mas não se fazia nada com isso, né? Hoje não. Você tem uma obrigatoriedade mesmo de aprofundar nesses assuntos, né, e trazer ações que de fato, né, vão colaborar, né, para eliminar esse tipo de adoecimento, né, que você mesmo falou agora. perfeito. Então, Adriana, já que a gente está falando sobre liderança, na prática, quais atitudes da liderança mais contribuem ou prejudicam a construção de um ambiente psicologicamente seguro? Bem, eu acho que a liderança consciente, a liderança intencional, ela possibilita um ambiente de segurança psicológica. Então, aquele líder que está consciente de fato do seu papel, ele vai desempenhar, né, uma escuta mais sensível, né, ele vai permitir espaços, né, de diálogo mais efetivos, de feedbacks construtivos, né. Então, ele vai desligar, digamos, daquele modo automático, né. Então acho que é essa tendência da liderança hoje, né, é se mostrar mais vulnerável, né, e acima de tudo coerente. Eu acho que a coerência, intencionalidade na liderança são fatores que predispõem o ambiente com uma segurança maior para todos os colaboradores. Perfeito. E essa intencionalidade, ela de fato precisa acontecer, porque, como a gente já discutiu aqui, é muito natural que o líder ele acabe se envolvendo em muitas tarefas, em muitas funções da parte prática e, né, ele pode até deixar um pouco aí de lado essa questão do desenvolvimento, de estar próximo, fazer essa porta aberta, né, para o diálogo, porque é um desafio também colocar na rotina, né, na nossa rotina hoje, abrir agenda, abrir espaço para esse tipo de cuidado. E todo líder precisa ter agenda com gente, né? Ele tem que ter agenda com o pessoal, porque é isso que vai fazer com que o colaborador se sinta seguro, de fato, psicologicamente falando, e consiga produzir melhor.
Acho que quando o líder demonstra essa vulnerabilidade, inclusive, né, onde, olha, eu errei, né, estou disposto, né, a corrigir, enfim, né, a trazer melhorias para a minha atuação também, né, performar, né, nessas melhorias, eu acho que traduz para a equipe que ela também pode também se manifestar dessa forma, né? Ou seja, o erro pode ser cometido, né, mas o aprendizado também, né, ele é uma consequência, né? Então acho que as coisas Com têm que andar certeza. junto também. Muito legal isso que você falou. A gente participou recentemente de um treinamento sobre segurança psicológica. E um dos pontos que a palestrante falou foi sobre o erro, né. Ela trouxe muito essa questão do erro, alinhado à segurança psicológica. Ela disse que uma das práticas que a gente pode fazer é estabelecer um mural de erros, são várias classificações de erros, mas o mural dos erros construtivos, né, o erro que trouxe aprendizado, para que a gente celebre esse erro em equipe, porque foi um erro que trouxe, um aprendizado, e a partir dali a gente conseguiu crescer juntos. Eu achei fantástico, eu falei: "Pronto gente, agora nós vamos ter um mural de erros aqui no time, não é pra gente É. sair errando deliberadamente, mas vamos, celebrar os erros que nos trouxeram aprendizados". Cara, isso foi para mim foi um insight tão importante. É uma ferramenta não tão atual, né, já tem um tempo que ela já é, enfim, utilizada, que é lições aprendidas, né. Quando você, de fato, cria esse espaço para a equipe refletir sobre alguns erros cometidos, né, Sim. e o que é possível, né, fazer para poder preveni-los, né. Então acho que é uma construção coletiva bem importante. Agora entrando mais aí no seu ambiente de trabalho. O setor público, ele costuma ter estruturas mais tradicionais, e você tem experiência nesse contexto. Que particularidades você observa quando o assunto é criar segurança psicológica em órgãos ou empresas públicas? Carla, eu posso citar, assim, que, as empresas públicas, né, elas são marcadas, né, por hierarquia, né, por uma certa burocracia um pouco, né, enfim, excessiva nos processos de trabalho. E também, poucos espaços, né, para comunicação, feedback. Então acho que o grande desafio é compreender, né, que a necessidade da construção desses espaços, né, Sim. e também desses processos, né, de gestão de pessoas, né, e de liderança. Então cada vez mais eu acho que as empresas públicas, órgãos públicos estão se movimentando para isso também, né, pra formação de líderes, né, na sua essência, que de fato, né, atendam, né, a esse papel, né, de se comunicar com a equipe, de dar feedbacks, de gerar abertura na comunicação, né, e uma compreensão maior que se todos colaboram, né, o ambiente fica muito mais produtivo, né, e muito mais de excelência, né, nos próprios resultados. Inclusive para o próprio líder, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a área pública, ela oferece, assim, um forte potencial, né, de trabalho, né, nessas áreas que eu falei para você agora, né, de liderança, feedback, né, e uma construção coletiva. Adriana, eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo com uma última pergunta. Olhando para o futuro, quais são os principais desafios e as oportunidades para as empresas que realmente querem transformar a segurança psicológica em um valor genuíno e não apenas em discurso? Carla, eu fiz até uns registros aqui que eu não posso deixar de citar, Sim, porque eu acho que o principal desafio é a coerência. Porque é muito fácil você colocar nos valores organizacionais, né, o respeito, né, a própria comunicação, a confiança, né, mas o mais difícil de fato, né, é colocar isso em prática, né. Então talvez o grande desafio seja isso, né, é a coerência, né, é você conseguir de fato, né, implementar mudanças na cultura organizacional que vão resultar de fato, né, nesse ambiente mais seguro para todos, né, e na percepção do próprio colaborador. Nós começamos falando, né, de uma crença coletiva. Então é nesse sentido que a empresa tem que se desafiar. Quando ela conseguir de fato esse grau de maturidade, né, na cultura, aonde é perceptível pelos colaboradores, né, esse espaço de confiança se concretizou, né, o desafio foi de fato, né, atingido, alcançado, né? alcançado. Às vezes a gente vê também nesses momentos de campanhas, né, quando a gente vê aí no Setembro Amarelo, Janeiro Branco, né, prevenção de suicídio, né, cuidado com saúde mental, muitas postagens, né, muita divulgação de muitas empresas, e às vezes não acontece lá na ponta, né, então esse ponto que você trouxe de estabelecer isso primeiro como uma cultura, né, eu acho que é o de fato mais importante, né, estabelecer, assim, quais são os caminhos que a gente precisa organizar aqui internamente, para que a gente consiga trabalhar isso de forma efetiva, porque ficar no discurso é muito fácil, né, Adri, Exatamente.
E acho que é esse o grande desafio de fato, né? Acho que os recursos humanos, né, os profissionais do RH têm hoje uma posição, né, de influenciar isso bastante dentro das organizações, né? Uma posição muito A gente estratégica hoje, a né? gente traz um discurso muito mais consistente hoje, né? Então acho que é isso, é adquirir, né, essa condição de você ter uma interlocução maior com a alta gestão, trazer isso como projetos de fato, né, da área de recursos humanos, né, e que sejam implantados, né, e, enfim, consolidados, né, ao longo do tempo também, né, como cultura mesmo da organização. E aí sim a segurança psicológica, enfim, ela por si só, né, ela fica plena de fato dentro da organização, né, e compreensível, né, por todos, né. Muito bem, Adriana, muito obrigada por sua participação, né? Foi um prazer ter você aqui. Eu gostei muito da nossa conversa, eu sou apaixonada por esse tema. É um desafio para todo mundo e você trouxe insights riquíssimos e foi muito bom, né, esse nosso momento. Eu te agradeço. Agradeço igualmente também por ter participado desse momento com vocês, E conte com a gente. sempre.